A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre os nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida, aonde quer que você esteja, você meu amigo, você meu irmão na fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe poderosamente você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, estamos aqui por intermédio deste canal de bênção, o canal Preparando o Caminho do Senhor Jesus. Hoje mais uma palavra, mais um ensinamento, né? Jesus ele falou em uma passagem que está em Mateus, no capítulo 24. Ele falou dos últimos tempos, o que aconteceria. E nesses últimos tempos, ele falou dos princípios das dores. Está em Mateus 24, no versículo 10, nós vamos estar lendo aqui um pouco para entendermos em que tempos nós estamos, o que nós estamos vivendo. Assim você tem acompanhado, você também tem presenciado essas coisas, para que ninguém nos engane, foi o que disse Jesus. Ele disse que para que nós tomássemos cuidado, para que ninguém nos enganasse. E ele disse, ele ensinando aqui para os seus discípulos nesta passagem, o que aconteceria nos últimos tempos. E diz assim a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 24, versículo 10, o 11, o 12 e o 13. Diz assim: que nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Louvado seja Deus. Você pode ver que este é o tempo em que nós estamos vivendo. O tempo que as pessoas têm se odiado umas às outras. O tempo que muitas pessoas têm abandonado a fé. O amor tem se esfriado e as pessoas têm dado lugar no seu coração ao ódio. As pessoas têm se odiado umas às outras. É o tempo que nós estamos vivendo. Pois Jesus disse que isso eram os princípios das dores, pestes, doenças, enfermidades, terremotos por vários lugares. E aqui também, que nesse tempo, que se chama hoje, muitos haverão de abandonar a fé. E dê uma olhada à sua volta. Quantas pessoas que você já ouviu falar, ouviu presentemente ter abandonado a fé. Muitas pessoas têm abandonado a fé, não acreditam mais, estão desacreditadas. As pessoas têm se odiado, têm se traído e têm dado lugar ao ódio dentro do seu coração. Como diz aqui, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Há muitas pessoas profetizando e enganando a muitas pessoas, dizendo que as pessoas vão alcançar isso, vão receber aquilo. Mas a pregação é a salvação. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E as pessoas têm falado que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas não tem falado sobre salvação, que é o principal. E as pessoas têm sido enganadas
Como disse Jesus, que nesse tempo surgirão muitos falsos profetas. E ele ainda diz mais: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Onde nós temos visto o amor de muitas pessoas se esfriando, as pessoas se odiando, a ponto de uma tirar a vida da outra por simples coisas. Quantas não são as pessoas, quantas não são as reportagens que você tem visto pelos jornais, o que está acontecendo não é só em nenhum lugar, é pelos quatro cantos deste mundo. E muitas pessoas têm deixado o ódio crescer dentro do seu coração. E o amor tem sumido. Mas Jesus ele disse: mas quem perseverar até o fim será salvo. Louvado seja Deus. E eu pergunto, quem sabe você seja essa pessoa que tenha abandonado a fé, ou você seja essa pessoa que neste momento agora esteja pensando em parar. Os desânimos, as coisas que você tem visto, as coisas que você tem se deparado, tem deixado o seu coração se entristecer. A Bíblia fala de um homem de Deus muito usado pelo Senhor, chamado Elias, o profeta Elias, que também presenciou coisas grandiosas da parte do Senhor. O homem que orou e o fogo caiu do céu e consumiu o holocausto na frente de todos. E todos caíram de joelhos e disseram: só o Senhor é Deus. Em um dia, o profeta Elias mata 850 falsos profetas, né? Os profetas de Baal, 450 profetas de Baal e 400 de Azerá. E no outro dia, Elias ouve uma palavra de uma mulher chamada Jezabel. O mensageiro dela vai enviar uma mensagem para Elias e diz que ela vai matar ele. E o homem foge. Elias ele foge para salvar a sua vida e pede a morte. E quem sabe você tenha se deparado com situações como essa. Talvez você já tenha visto coisas grandiosas, a mão de Deus sobre a tua vida. Mas por causa de algumas dificuldades, alguma situação, como Elias se deparou com esta situação, esta ameaça, e pediu a morte. Quem sabe seja você que ouve esta palavra, que já não tem mais razão dentro do seu coração, você diz para si mesmo e fala para o Senhor: Senhor, já não aguento mais esta vida, já chega, Senhor. Eu venho aqui em nome do Senhor Jesus para te dizer que ainda não é o tempo de parar, pois a tua missão ainda não terminou. Como diz lá em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 4, que quando Elias ele fugiu para salvar a sua vida, a Bíblia diz assim, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 até o 7, diz assim: mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido,
voltou a se deitar. E o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Você vê que Elias, ele orou e pediu a morte, pediu para que o Senhor o levasse. Mas o Senhor não fez aquilo que ele queria, pois Elias ainda tinha uma missão para cumprir. Elias tinha o propósito do Senhor nesta terra para fazer. Glória a Deus, aleluia. E assim como você tem pedido: Senhor, já não aguento mais, já não quero mais, Senhor, me leva, pois já não quero mais, já não tenho mais prazer de viver. A sua missão ainda não para por aí. Ainda há muito o que se fazer. Você já viu coisas grandiosas, já viu coisas poderosas, já viu a mão de Deus estendida sobre a tua vida, os livramentos. Assim como Elias viu o livramento da parte do Senhor quando foi sustentado pelos corvos, quando orou e como a gente falamos, o fogo caiu do céu. E por uma situação, Elias sentiu e correu e fugiu e pediu a morte. E o anjo disse: levanta-te, come, porque ainda há uma longa jornada. Tu farás uma grande viagem ainda. E a Bíblia diz que ele se levantou, comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer para você que estava pensando em abandonar a fé, você que já estava desacreditado, não desacredite não. O Senhor, ele está no controle de todas as coisas. E se você está sentindo este desânimo agora, há muitas pessoas sentindo este desânimo agora, esta vontade de parar, mas ainda não chegou o tempo de parar, pois a sua missão ainda não terminou. Louvado seja Deus, há muito o que se fazer, há muito caminho a percorrer-se ainda. E tudo aquilo que o Senhor já falou ao teu respeito se cumprirá. Louvado seja Deus. E assim eu deixo aqui esta palavra neste dia de hoje. Não abandone a fé. Não deixe o amor se esfriar dentro de você. Não deixe. Não dê lugar ao ódio. Persevere, como disse Jesus, pois aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Pois nós estamos neste tempo, o princípio das dores. Nós estamos exatamente neste tempo. Observe tudo que você está vendo à sua volta, para que ninguém te engane, como disse Jesus. Pois há muitas pessoas aí enganando a vida de muitas pessoas, profetizando isso e aquilo que não vem da parte do Senhor. E o tempo é este. E assim eu deixo esta palavra para o nosso fortalecimento neste dia de hoje. Assim como Elias, que quis a morte, e o Senhor não fez aquilo que ele lhe pediu, mas muito pelo contrário, Elias foi fortalecido e revigorado. Assim o Senhor, neste momento, ele te fortalece e ele te revigora, para que você não pare, e sim para que você prossiga, pois pela força deste alimento, como Elias, pela força desta palavra, você recebe as forças que você não tinha para seguir em frente e continuar a missão que o Senhor te confiou. Que Deus abençoe você, a sua família, as pessoas que estão à sua volta. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.